Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez, pão da palavra. No evangelho de hoje ouviremos assim. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Meus irmãos, Satanás existe, o demônio existe, é um anjo decaído, é um mensageiro, não da vontade divina, mas da sua própria vontade. É um anjo rebelde, que se rebelou contra o seu próprio Criador, aquele que o fez por amor e os encheu da sabedoria, encheu da vontade, uma vontade perfeita, diferentemente da nossa, que é uma vontade imperfeita. A nossa vontade oscila. Não acontece a mesma coisa com os anjos, seres espirituais perfeitíssimos. Entretanto, no uso da própria vontade, há aqueles que escolheram se opor a Deus. Há aqueles que escolheram destruir a criação, a obra-prima de Deus. Somos nós, o homem. Deus nos criou para que pudéssemos entrar em comunhão com Ele. Uma comunhão extraordinária, uma comunhão que nem mesmo os anjos, esses seres espirituais perfeitíssimos, podem ter. Esses anjos, portanto, querem, por vontade própria, se opor a Deus. Esses anjos são seres, como eu disse, perfeitos, têm uma inteligência extraordinária, são muito mais inteligentes do que nós. Então é tolice pensar, e Jesus coloca esta idiotice do pensamento daqueles homens, como Satanás pode expulsar Satanás. O demônio não se rebela contra si mesmo. O demônio não tem partido político. Nós criamos os partidos políticos, a gente se divide. Às vezes pensamos, queremos a mesma coisa, mas eu quero do meu jeito e você quer do seu jeito. A gente, ao invés de colaborar, não, a gente se divide. E a gente tem feito isso dentro da nossa própria igreja. Não são só os protestantes que continuam a se dividir. Nós também fazemos, né? Por isso que a igreja, como herdeira direta daquilo que o próprio Senhor instituiu, ou seja, a sua pedra, Pedro, em ti construirei a minha igreja. É por isso que a igreja propõe, terminamos agora a semana, pelo menos aqui no nosso hemisfério, terminamos a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque basta, estamos continuando a dividir o corpo de Cristo. Para quê? Para fazer a vontade de Deus? É isso que Deus quer? Ou Deus quer a unidade? O Senhor pediu a unidade. Esta unidade existe, meus irmãos, entre os demônios. Eles não lutam contra si. Eles não se opõem. Eles são muito obedientes. Todos obedecem ao seu chefe supremo, Satanás, aquele anjo de luz decaído. Esse Satanás, ele continua a fazer guerra contra nós, os filhos de Deus. É necessário que nós entendamos que a nossa vida, o nosso caminho nesta terra é de um combate espiritual constante. O aspecto espiritual da vida de cada cristão não pode ser descuidado. Não podemos nos esquecer desse aspecto muito importante. É por isso que na vida espiritual, o cristão que não reza, o católico que não reza, vai para trás. Não existe, eu já conquistei os meus louros. Nem no âmbito acadêmico ou no âmbito profissional alguém pode simplesmente concluir o doutorado e acha que está louco de bom. Não existe isso. Você precisa fazer atualização, você precisa acompanhar os últimos lançamentos, os últimos remédios, as últimas técnicas, as últimas invenções, senão você fica para trás. Espiritualmente é pior. É pior porque existe um ser perfeitíssimo, inteligentíssimo,
que te conhece desde quando você nasceu, que te acompanha e te tenta. Graças à providência divina, temos os nossos anjos da guarda, temos São Miguel Arcanjo, temos muitos meninos e meninas que são consagrados à Virgem Maria já no dia do seu batismo. Porém, depende de nós nos submetermos a esta potência divina, a esta proteção do Pai. É disso que eu quero falar hoje. Entender que vivemos num combate espiritual é entender que eu preciso me preparar para este combate. É entender que eu preciso de aliados. Nós já os temos. Nosso anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, protetor da Igreja de Cristo, São José, Pai putativo de Jesus, terror dos demônios, a Virgem Maria de maneira especial. Você que está me ouvindo, você que é católico, que está me ouvindo, por que você não reza mais a Virgem Maria? Por que você não pede mais a intercessão daquela que é cheia da graça de Deus, assim diz as Sagradas Escrituras? Por que você não pede a intercessão daquela que nas núpcias de Caná pediu ao seu filho e ele atendeu? Por que você acha que ela não vai pedir por você? Nós precisamos, como católicos, desenvolver uma sensibilidade, um afeto sempre maior pela Virgem Maria. Não vou dizer para rezar o terço, porque se não reza nem 3 Ave Marias, rezar o terço é como fazer a maratona com a barriga que eu tenho aqui. Não rola, não dá, não tem jeito. Mas se eu começar a caminhar todo dia, como eu devo fazer, estou tentando, eu posso não correr como os maratonistas, mas completar a maratona. Espiritualmente é a mesma coisa, ainda mais importante isso, porque o cuidado com o corpo é necessário, gente, mas o cuidado com o espírito ainda mais. Pensamos hoje, diante deste evangelho, diante deste alerta do Senhor, que Satanás não se divide, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de nos colocarmos de maneira especial ao lado, aos pés da Virgem Maria, para que ela nos ajude, para que ela conduza os nossos passos, não nos deixe afastar do seu Filho, para que nós possamos, não como os escribas fizeram, entender que cada palavra que sai da boca de Deus é palavra de vida eterna, é palavra de salvação para mim e para você. Peçamos ao Senhor que nos ajude nesse combate contínuo, espiritual, até o dia em que estaremos diante do Pai, do Filho e do Espírito. Ali não haverá mais lágrimas, ali não haverá mais suor do combate, ali haverá somente o grande prazer de estarmos diante da Trindade, junto de Maria, dos santos, dos nossos familiares e amigos que nos precederam na casa do Pai. Até lá, sejamos prontos, estejamos em alerta. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nessa semana, procure se confessar. Faz parte da armadura do cristão reconhecer os seus pecados. Procure rezar mais. Peçamos ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Uma boa semana.